6 e o versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar, ou quer dizer, do lado do altar. A cinza ele colocaria do lado do altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ficar nesse 13 aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, irmãos? Pode se assentar, irmãos. É coisa gloriosa, irmãos. Nós temos que preservar essa chama. Das pregações que nós viemos ouvir aqui, dos louvores que cantamos, de um versículo bíblico que nós lemos pela semana, do que aconteceu no retiro, que foi muito glorioso, trouxe muita alegria, aquela comunhão gostosa. Tudo isso nós temos que guardar no nosso coração, senão perde. O diabo ele tenta tirar tudo que você tem, perde. Tenta tirar a comunhão através de contendas, tenta tirar você da presença, do louvor, através de desânimo. Tem que tomar muito cuidado. Amém, irmãos? Amém, Pai. O nosso corpo é o holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira, até o dia clarear. E quando o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar, e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar. Não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bote a lenha, e deixe o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar. Não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bote a lenha, e deixe o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais. Vamos se encher do poder de Deus para vencer a Satanás, mas não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar. Não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bote a lenha, e deixe o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar. Não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e bote a lenha, e deixe o fogo de Deus queimar. Amém, irmãos? Amém. Na época do Antigo Testamento, Deus tinha dado ordens específicas para que os sacerdotes tratassem de questão de sacrifícios, holocaustos, ofertas pacíficas. Eram rituais que o povo de Deus, eles tinham que fazer aquilo para Deus, tanto para ser perdoados os pecados deles e tudo mais. Eles pecavam, daí eles tinham que ir lá pedir perdão a Deus e levar algum animal para sacrifício, entendeu? E os sacerdotes cuidavam de toda essa questão. Tinha essa questão do holocausto que ele ficava queimando, e algumas ofertas eram colocadas sobre o holocausto para ficar queimando, entendeu? Então tinha que ter o quê? Lenha lá para que o fogo pegasse, continuasse queimando. E a lei era que esse holocausto, essa fogueira, ela
continuasse continuamente, e aquele fogo ardesse continuamente. Assim é o fogo do Evangelho nos nossos corações. O sacerdócio tinha que tomar o maior cuidado com isso. Ele tinha que ficar de olho, ele tinha que ir lá ver quando a lenha já tinha sido consumida, para que ele tirasse a cinza, né? Porque quem já mexeu principalmente com churrasqueira sabe, quando fica só ali a cinza, já não pega mais fogo, né? O carvão já era. Aí tem que fazer o quê? Tirar aquela cinza e colocar novo carvão, não é verdade? E assim era ali aquele holocausto. Ele dava lá uma olhada, via que a lenha já tinha sido quase toda consumida. Ele ia lá, tirava aquela cinza e colocava nova lenha. Isso continuamente. Assim deve ser as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós temos que fazer sempre isso, sempre continuar em oração, sempre continuar fazendo o bem, sempre continuar amando ao próximo, vindo aos cultos, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Para quê? Para que esse fogo sempre continue ardente em nossos corações. Nós temos que preservar essa chama dentro dos nossos corações. E quem acende essa chama aqui? O Senhor. A nossa parte é levar a lenha. Que é o quê? A nossa oração. Que é o quê? Nosso jejum. Nosso estudo da palavra. Nossa vinda ao culto. Nossas petições diante dele. Senhor, me batiza do Espírito Santo. Senhor, capacita. Senhor, opera na minha vida. Jesus, me ajuda que eu venha me preparar para o batismo. Tudo isso aí é nós colocando a lenha. E ele, quando ele vê que nós estamos fazendo isso, ele vem e faz a parte dele, que é ele acendendo o fogo. Amém, irmãos? Que são coisas acontecendo, que são coisas indo para frente. Nós precisamos dar continuidade sempre, 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 sempre. Porque senão esfria. É que nem a fogueira mesmo. Se não tirar a cinza, se não ficar trocando, vai esfriar, vai apagar. Vai acabar e já era. Temos que perseverar no primeiro amor. O que é o primeiro amor? Aquilo que você quer ficar perto de Jesus sempre. Jesus é mais importante para você do que filme, do que faculdade, do que homem, do que mulher, do que sexo, do que diversão, do que McDonald's, do que Hop Harry, do que tudo. Outras coisas, só um exemplo. Primeiro amor é quando Jesus é tudo na tua vida. Claro que essas outras coisas pode fazer, sim, mas ele é tudo na tua vida. Tanto é que ele é tudo na tua vida, que ele está em primeiro lugar na tua vida. Que você segue a palavra, você obedece a palavra, você dá testemunho no seu trabalho, você dá testemunho onde você estuda. Você é diferente, você é diferenciado por isso. Jesus em primeiro lugar, primeiro amor. Ele e você e ele. Nada te tira, nada. Passa vento, passa rio, mas você está lá na rocha. Tempestade, você está firme na rocha. Não é um cigarro de maconha, não é uma cocaína, não é o crack, não é um lança-perfume, não é o êxtase, nem o LSD, nem as baladas rei, nada. Não é um goró, não é um homem bonito, uma mulher bonita. Primeiro amor, não, essas coisas não tiram você da presença de Deus. Amém, irmãos? Primeiro amor, você vem para os cultos. Você vem com alegria, você vem buscar a face de Deus, você vem orar, você vem fazer as coisas voluntariamente para o Senhor, você vem ensaiar, você vem cantar aqui. Você não vem só por interesse, você vem buscar Jesus. Você vem sentir a presença dele, você vem permitir ele trabalhar na tua vida. Isso é primeiro amor. Primeiro amor é coisa gloriosa, é união com Deus, é pureza, é prazer em ser puro, é prazer em ter Jesus perto. Isso aí é primeiro amor. Nós temos que preservar essa chama, porque pode perder o primeiro amor. Quer ver porque pode perder? Apocalipse 2, vamos lá. Se você não preservar essa chama, se eu não preservar essa chama em oração, em comunhão com os meus irmãos, em jejuns, em vir aos cultos, obedecer a Deus,
eu vou perder Jesus, eu vou perder a salvação, eu vou perder essa chama. E não pode. Apocalipse 2, olha lá, carta, uma das cartas às igrejas, que João na ilha de Patmos teve lá aquele encontro com Jesus, e Jesus fez lá, revelou para ele, e essa era uma das cartas que ele tinha que levar para o anjo da igreja, ou seja, o pastor, o missionário, o líder da igreja. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Aí Jesus dizendo, escreve ao anjo da igreja, significa escreve ao pastor, ao líder da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, as obras de pureza, de voluntariedade, de firmeza, de alegria, de santificação. Essas são as primeiras obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Está vendo? Não adianta louvar, não adianta pregar, não adianta vir aqui ajoelhar com roupas que são pertinentes ao cristianismo, adequadas. Não adianta se lá dentro do seu coração você não estiver no primeiro amor. Se você não estiver naquela pureza, naquela santidade, naquele interesse para com o Senhor Jesus Cristo, naquela fiação com Ele. Se você tiver aquela mágoa, aquele ódio, aquela cobiça, aquele inclínio carnal pelas coisas do mundo, que nunca se conserta, aquela contenda, meu irmão, tem que voltar ao primeiro amor. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Amém. Está vendo como pode perder o primeiro amor? Aquela igreja, ela tinha sido firmada na rocha, ela tinha acontecido, ela tinha surgido pelo Espírito Santo de Deus. Quem surge pelo Espírito Santo de Deus está no primeiro amor, mas se a gente não cuidar, vai perder. Eles tinham parte deles que eles eram bênção, como está escrito aqui, eles eram uma bênção com parte, mas provavelmente eles diminuíram. É uma conjectura, irmão, não está lá, mas vamos lá. Provavelmente eles diminuíram as orações, provavelmente vão trazer para os tempos de hoje. Eles ficavam jogando muito no celular, muito na internet. Provavelmente, irmãos, as irmãzinhas ficavam olhando para os ímpios lá fora para querer namorar, os irmãozinhos para as ímpias também para querer namorar. Provavelmente começou a acessar algumas coisas na internet que não agradavam a Deus, pornografia, essas coisas. Provavelmente deixou de ler Bíblia como lia antes. Provavelmente vinha para a igreja para se mostrar, sabe? Querer dizer que é o tal, né? Provavelmente tinha inveja daquele irmãozinho, daquela irmã. Todas essas coisas afastam de Deus. O que afasta o primeiro amor? O pecado. A Bíblia diz, o vosso pecado faz separação entre vós e mim. É um pecado, irmão. Por isso que diz, para que eles olhassem onde eles tinham caído, se arrependessem e voltassem às primeiras obras. Então nós temos que analisar a nossa vida. Mas antes eu lia a Bíblia, antes eu orava, antes eu vinha aos cultos com alegria. Antes eu vinha mesmo, sabe, aquela força, eu evangelizava, eu falava de Jesus, eu dava um bom exemplo no meu trabalho e tudo mais. Antigamente, eu não tropeçava tanto em pecado, eu não estava ali escravizado em vícios, eu não pensava tantos absurdos, eu não tinha tantos pensamentos tenebrosos como eu tenho hoje. O que está acontecendo?
Onde é que eu errei? O que eu fiz de errado que eu cheguei a uma situação como essa? Talvez eu desanimei. Talvez eu não aguente esperar mais pelas coisas de Deus. Talvez o missionário prega uma doutrina muito forte, muito rígida. Talvez essa igreja não é para mim, eu tenho que ir para uma outra igreja, sei lá, que seja mais light. Tudo isso vai fazendo com que você se afaste do Senhor. Tudo isso faz com que você troque as coisas, troque os valores. Você começa a fazer essas coisas e deixar as coisas que são santas, que são adequadas de fazer. Aí você faz com que o fogo apague. Não pode, mas isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Não pode deixar a chama do primeiro amor se apagar. A chama da oração, a chama do jejum, a chama da busca constante ao Senhor. Não pode. Não vou dizer que todo momento você vai estar vindo sorrindo. Não vou dizer que todo momento você vai estar ali, sabe, daquele jeito. Não vou dizer que seja assim. Vai ter momentos que você vai estar triste, vai ter momentos que você vai estar cansado, cansada. Você vai precisar realmente unir forças e vir com tudo. No momento que você vai estar perturbado, tribulado, cheio de problemas, perseguições, sendo tentado. Mas se, mesmo assim, você perseverar no nome de Jesus Cristo, você vai estar fazendo o quê? Vai estar tirando aquela lenha, aquela cinza, sabe? Quando você se levanta do seu conforto, do seu sofá, da sua cama, você está tirando cinza, está tirando a cinza para o lado. Quando você, cheio de problemas, cheio de coisas te afligem, de tentações, você fala, vou para a igreja, vou buscar Jesus, você está tirando a cinza para o lado, está tirando a cinza. Quando você pega, vou desligar a televisão, a internet, que agora vou orar, vou estudar a Bíblia, você está tirando a cinza para o lado. Quando eu vou para o domingo lá, para o culto de jovens, ver o que Deus quer falar comigo, servir o Senhor, cantar a Jesus, deixar Ele trabalhar, você está tirando a cinza para o lado, você está tirando a cinza quando você está fazendo isso aí. E não só tirando a cinza, quando você começa a orar, vir aos cultos e tudo mais que tem que ser feito, você está colocando lenha. E aí o Espírito Santo está botando fogo. Amém, irmãos? E é isso que nós temos que fazer sempre. Amém, irmãos? Porque isso é glorioso, é coisa boa. Claro que a luta é contra a carne, que é aquele negócio que tem aquela dificuldade. A carne não quer mesmo. Se você ficar naquele negócio, você tem que sentir. Tem que sentir que vai ir para a igreja. Tem que sentir a glória, tem que sentir o poder, tem que sentir alguma coisa para ir, porque senão não vou. Você nunca vai vir. Que vai ter dia, meu irmão, que você vai querer ficar dormindo, que você vai querer ficar assistindo, que você... tem dia, meu filho, está tudo escuro, está tudo apagado, está tudo nublado. Não é de sentir, é razão, inteligência. Eu vou mesmo assim. Daí você está colocando, está tirando cinza e está colocando lenha. O Espírito Santo vai pondo fogo, vai pondo fogo, vai pondo fogo, vai pondo fogo. Tem as preocupações das outras áreas da vida? Tem que cuidar, tem que correr, tem que fazer isso. Tem, é verdade. Mas, em primeiro lugar, em nome de Jesus Cristo, é a parte espiritual. Se nós cuidarmos dessas zelosos, não vai ficar as coisas de perna para o alto. Vai ficar tudo certinho. Quando a gente começa a ser zeloso com o espiritual, as outras áreas das nossas vidas são afetadas. É afetado lá no trabalho, é afetado na escola, é afetado na família, é afetado na comunhão com os outros, é afetado na saúde, é afetado na saúde mental, tudo fica bem. Então dá para a gente ter aquele controle gostoso, dá para a gente se alegrar com a vida, não é verdade? Então, em primeiro lugar, isso aqui, vamos separar tempo para o Senhor, vamos se encher, vamos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele vai fazendo, Ele vai trabalhando, Ele vai trazendo, Ele vai operando em nossas vidas, Ele sabe das nossas necessidades. Então não precisa ficar tão preocupado com as outras coisas, só buscando as outras coisas. Mas eu tenho que fazer, aí acaba deixando as coisas de Deus, e o fogo se apaga. De repente você está aí cheio de problemas, em pecados, os demônios trabalhando na sua vida, não pode. Tem que se firmar no Senhor, tem que buscar o Senhor. E quem não tem força, quem está abatido, quem está cabisbaixo, hoje aqui, quem precisa, Senhor, ajuda. Ele faz isso, porque Ele está aqui hoje nessa manhã, amém, irmãos? Amém, Pai. Ele faz isso. É coisa gloriosa quando você abre o coração para Deus, Ele
Ele toca em você, ele te preenche. Ele não te deixa confundir, não te deixa com aquele vazio, com aquela coisa te perturbando. Ele alivia. Jesus alivia. Você pode entrar numa igreja, se você entrar numa igreja séria, se você entrar numa igreja preocupado, enfermo, seja o que for, pesaroso, você vai sair dali, né, da igreja, dessa igreja, aliviado no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos nos conscientizar que nós precisamos manter essa chama. Manter em nome de Cristo. Procurar, sabe, buscar ao Senhor todos os dias, lendo Bíblia todos os dias. Pode assistir um filme, assiste. Pode ir no McDonald's, vai. Quer se divertir? Vai, pode fazer à vontade. Mas não deixe essas coisas tirar o seu tempo da oração, do estudo da palavra, de jejum, de vir aos cultos, senão você mingua mesmo. E hoje nós estamos em uma das piores épocas que a humanidade já teve. Quem caiu hoje é difícil de levantar. Quem tropeçar hoje é muito difícil de levantar. O temor acabou nas igrejas. O pecado alastrou, a apostasia é muito grande. A fúria do diabo, e a velocidade e a força com que ele está trabalhando é tremenda. Porque Jesus está voltando, então ele não quer que as pessoas subam. Ele quer esfriar com heresia, com mentira, com esse modernismo maldito, né? Com essa frieza toda que traz para as pessoas que não precisam mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa da doutrina, que Jesus é bom, é maravilhoso, você pode andar do jeito que você quiser. Mentira! Ele traz isso para esfriar, que a chama apague nos corações, e ele toma lugar, sorrateiramente. Hoje o evangelho é light, é fácil, qualquer um pode ser evangélico. Hoje o evangelho é baseado em bênção material só. Se você tem carro, casa e é rico, ou uma boa posição, seja como for, você é crente e está tudo bem. Não é assim. Não é desse jeito. É cruz, é renúncia, é santidade, é diferença do mundo. É conforme as escrituras sagradas, não conforme essa Bíblia que eles estão trazendo aí, da teologia da prosperidade e de todas as mentiras malditas. Nós temos que vigiar demais, irmãos. Quem tropeçar, cair, pelo Espírito Santo se levanta. Eu não estou dizendo um pecado que você pensa, ou uma coisa que você fala, alguma coisa que você comete e daqui a alguns minutos você já Senhor, me perdoa. Não estou dizendo isso, é perigoso também, nenhum pecado é bom. Eu estou dizendo de coisas sérias que é você deixar para lá a hora da oração, deixar para lá as horas que tem que estar separando para Deus, é você não vir mais nos cultos. Estou dizendo de coisas assim. Se você deixa de pôr fogo na sua lenha, deixar o Espírito Santo encher de fogo de chama, você deixa de, meu irmão, ele vai trabalhando, Satanás vai trabalhando, vai operando sorrateiramente. Quando você vê, você já está lá, está lá nas trevas lá. E tem gente que até hoje não conseguiu se levantar, que desviou. Era uma bênção, cheia do Espírito Santo, gente cheia mesmo, cheia da glória, coisa tremenda. Gente que ganhava multidões de almas para Jesus. Hoje não consegue mais se levantar, por quê? Muita impiedade, muito demônio, muito pecado, muita coisa ruim, muita frieza, muita, sabe, impiedade para todo mundo que é lado. Então a pessoa não tem força, não consegue. Os demônios oprimem, prendem. Então, irmãos, vamos vigiar com isso, em nome de Jesus Cristo, irmão. Vamos, sabe, cuidar mesmo dessa parte, uns orando pelos outros, ajudando aos outros, vamos vir para os cultos sem murmurar, sabe, vamos vir aqui buscar a presença de Deus, a face dEle, e Ele nos vai acrescentar o que nós precisamos, Ele nos vai ajudar, em nome de Jesus Cristo. Você pode ser ter a maior falha que for, mas você for sincero diante de Deus, confessar, se arrepender e viver aquela vida agradável a Deus, sabe? Buscando a face dEle, vindo servir o Senhor, porque Deus não gosta de que ninguém fique parado sem dar fruto. Vindo buscar as coisas no alto, deixar Ele dirigir seus passos, sabe? Deixar Ele na frente de todas as coisas, separar um tempinho para Ele. Você vai longe, eu vou longe. Vamos todos longe em nome de Cristo Jesus. Você pode ter certeza que a apostasia alcançou alguns,
Porque eles pararam de orar. Porque eles pararam de ler Bíblia, porque eles pararam de ver a Bíblia como ela é, a porta estreita. Daí acontece coisa ruim, coisa grave. Mas graças a Deus, irmão, que Deus é misericórdia, que Deus é amor, e se eu e você, se nós precisamos dessa chama acesa, Ele vai acender, amém, irmãos? Hoje o que nós estamos ouvindo aqui, os louvores, essa pregação, a visão que a irmã passou, o que nós passamos no retiro, tudo muito gostoso, tudo muito fresco até agora na mente e no coração, não é verdade? E os cultos de outrora, os encontros com Deus, os hinos antigos, tudo isso vai ficando aqui. Isso é o quê? É a chama do Espírito Santo, deixa arder, irmão. Se você gosta diante do trono, quando você ouve, você sente, oh, glória. Deixa arder essa chama. Você gosta daqueles hinos mais antigos da harpa, deixa arder essa chama aí. Você gosta de Marco Antônio, Marcos Nascimento, Chile, não importa, deixa arder essa chama. Você gosta de ajoelhar e ficar horas, se você gosta de assistir filme bíblico, se você gosta de estudar a Bíblia, tem interesse por aprender mais, deixa que a chama do Espírito Santo. Você tem interesse em ganhar alma, evangelizar, entregar folheto, pegar a palavra. Você quer dar lugar ao Espírito Santo os dons, deixa aí, deixa arder, que é a chama dele. Amém, irmãos? Amém. Deixa arder que é a chama. Aleluia. Glória. Essa é a palavra que eu trago para os irmãos. Deixa arder essa chama que é infalível, irmãos. Vocês fazendo a parte de vocês, Deus faz a dele e é infalível no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?